Buenas! Nós vamos dar sequência agora, ao nosso estudo das soluções, com o nosso assunto que é coeficiente de solubilidade. Até então, tudo que nós tínhamos visto é sobre concentração das soluções. O que vem a ser a concentração? Todas as concentrações que nós vimos, concentração massa-massa, concentração comum, concentração volume-volume, parte por milhão, parte por bilhão e a concentração molar, era uma determinada quantidade do soluto, que era em massa, era em volume, era em mol, seja lá o que for, e em função da solução. Então, nós tínhamos um soluto em função da solução. O coeficiente de solubilidade, nós vamos ter soluto em função do solvente. Na verdade, massa do soluto em função da massa do solvente. Ou seja, quanto de um determinado soluto eu consigo dissolver numa determinada massa do solvente. O conceito de coeficiente de solubilidade, então, é uma relação que existe entre a massa do soluto e a massa do solvente em uma solução, lembrando que a gente está ainda com a ideia da solução, numa determinada temperatura. Por que numa determinada temperatura? Porque variando a temperatura, esse coeficiente de solubilidade varia mais um pouco. Então, determinadas substâncias, normalmente, à medida que aumenta a temperatura, aumenta também o seu coeficiente de solubilidade, embora haja exceções sobre isso. O exemplo que eu preparei aqui para vocês, gente, é exatamente o açúcar, que é uma coisa bem comum, que é a nossa sacarose, né? E ele tem um coeficiente de solubilidade bem alto. O açúcar, ele dissolve 200 gramas em 100 gramas de água. Lembrando um detalhe importante, né, que 1 grama de água equivale a 1 mililitros. Então, quando eu falo em 100 gramas de água, eu estou falando em 100 mililitros de água. Em resumo, gente, 200 gramas para 100 gramas de água quer dizer que se eu tiver 1 litro de água, eu consigo dissolver 2 quilos de açúcar nesse 1 litro de água, na temperatura de 25 graus Celsius. Obviamente, aumentando a temperatura, o açúcar ele vai aumentar ainda a sua solubilidade, que é a nossa sacarose. Tá? Então, à medida que vai aumentando a solubilidade, a temperatura vai aumentando junto. Claro que tem exceções, né, gente, para isso aí. Aumenta a temperatura, diminui o coeficiente de solubilidade. Tá? Mas, normalmente, o aumento do coeficiente de solubilidade significa que a temperatura está aumentando junto. Lembrando também que é uma solução, tá? Então, quando eu colocar o açúcar ali, a ideia é que não fique corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? É aquilo que eu vou acrescentando, daqui a pouquinho começa a acumular no fundo. Não pode, numa solução, não pode ter corpo de fundo. Quer dizer, até pode, mas aquela parte do fundo lá não faz parte da solução. Digamos, eu pego um copo, coloco água e vou acrescentando sal. O sal, ele vai se solubilizando normalmente, vai solubilizando, até que vai chegar um ponto onde ele vai começar a acumular no fundo. Esse acúmulo no fundo não faz mais parte da minha solução. Esse acúmulo do fundo, ele é chamado de precipitado ou corpo de fundo. Então, aquele sal ali que está dissolvido, né, ele faz parte da solução. O sal que não está dissolvido não faz mais parte da solução. Então, a água vai ser o nosso solvente universal, né? Ela é um solvente padrão, e a quantidade de água que vai ser normalmente utilizada vai ser 100 gramas ou 1000 gramas. Isso dá 100 mililitros ou 1 litro, tá, gente? Normalmente, nos nossos casos, sempre vai ser água, mas poderia ser outro solvente, um solvente tipo álcool, solvente tipo querosene, gasolina, né? Mas para nós vai ser sempre a nossa boa e velha água. Tá? Poderia ser hexano ainda, mas quando não for mencionado, e não vai ser mencionado, né, e até manuais, como você sabe que eu sou muito fã do Merck Index, né? Manuais tipo Merck Index, eles vão citar sempre solubilidade em água, começar com a solubilidade em água, insolúvel em água, solúvel em água. Lembrando que insolubilidade é quando é muito pequeno, é quando nós vamos trabalhar já com uma solubilidade que é na casa de -4, -5, -6, né?
tá? Vezes 10 na menos 6, no caso, gramas por litro. É uma solubilidade muito pequena. Então, como eu já falei, né, normalmente vai ser utilizado 100 gramas ou 1.000 gramas como solvente. Nos nossos casos, vão ser praticamente sempre 100 gramas, tá? 1.000 gramas, mas para vocês não estranharem, mas estava com 1.000 gramas ali. Sim, olha, por litro, é o equivalente a dizer quanto que é por litro. Mas, de qualquer forma, o coeficiente de solubilidade é massa em função da massa. Qual é a diferença da concentração massa-massa? Porque essa é soluto em função do solvente. Concentração massa-massa é soluto em função da solução. Vamos ver um exemplo aplicado, tá, gente? Num gráfico, né? Como é que ele se comporta em termos de gráfico, né? Nós pegamos aqui um coeficiente de solubilidade, né, no gráfico, que é 40 gramas em 100 gramas. Veja aqui nós temos um solvente e aqui nós temos o soluto. Segundo o meu gráfico, né, eu tenho 40 gramas dissolvem em 100 gramas. Logo, o meu coeficiente de solubilidade não é Counter-Strike, tá? O meu coeficiente de solubilidade é 40 gramas por 100 gramas de água. E isso é proporcional, gente. Aqui no gráfico fica muito fácil de ver. Ó. Se eu tiver 20 gramas, eu consigo solubilizar em 50. Se eu tiver 10 gramas, eu vou solubilizar em 25. E claro, infelizmente o gráfico não mostra aqui, porque eu queria só até 100, mas à medida que eu vou aumentando, né, se eu tiver 200, eu consigo solubilizar 80. Se eu tiver 150, eu consigo solubilizar 60. Isso vai nos trazer três, digamos, classificações da minha solução, que são as três principais. Existem outras? Sim, mas essas três são as principais. Primeira classificação é uma solução saturada. Mas o que vem a ser solução saturada? É aquela onde qualquer ponto sobre este gráfico aqui, ó, sobre essa linha, qualquer ponto que eu pegar, esses pontos que eu falei, ó, da coordenada, né, 100 gramas de água, 40 gramas de soluto, né? Isso é o quê? Isso é uma solução saturada. Qualquer ponto sobre este gráfico aqui, sobre essa linha, eu vou ter que é uma solução saturada. O que se espera da solução saturada? Que a massa dissolvida seja igual àquela quantidade esperada do coeficiente de solubilidade. Então, 40 por 40, 30 por 75 e assim por diante. Poderia fazer a conta ali para identificar qualquer gráfico, né? Ou pegar um papel milimetrado ali e medir com régua, né, esses pontos. Segundo caso ali, segunda classificação, insaturada. O que vem a ser insaturada? Qualquer ponto abaixo. Qualquer ponto abaixo. Ah, mas se eu tenho 10 gramas, eu tenho 10 gramas em 25 mililitros, eu tenho uma solução saturada. Agora, se eu coloco mais água e chego a 40 mililitros, 10 gramas em 40 mililitros, eu vou ter uma solução insaturada. Então, qualquer ponto que eu marcasse aqui, ó, nessa parte de baixo, abaixo da linha, nós vamos chamar de insaturada. O que é insaturada? É quando a massa dissolvida é menor do que a massa do soluto do coeficiente de solubilidade, ou seja, a massa esperada desse coeficiente de solubilidade. Então, aqui, ó, se eu tenho 40 gramas em 100, qualquer coisa abaixo, 39,9 gramas, dependendo do nível de precisão que eu tiver, balanço e tudo mais, 39,9 gramas ainda é insaturada. Por quê? Porque eu consigo medir 0,1 gramas e acrescentar. Aqui a gente não está trabalhando com a ideia da temperatura, tá, gente? Então, supõe-se que seja 25 graus, 30 graus, tanto faz. A questão é que quando a temperatura não varia, nós temos uma linha, tá? É um gráfico linear. Nós temos um aumento e uma diminuição linear. E o próximo caso, nós vamos ter uma solução supersaturada. Mas o que significa essa supersaturada? Qualquer ponto acima. Lembrando da supersaturada, que tem que ser uma solução. Não é eu, por exemplo, pegar uma determinada substância e ir acrescentando na água até formar um corpo de fundo. Não. Eu tenho que ir acrescentando lentamente até formar uma solução saturada. Aí da solução saturada eu vou aquecer essa solução, caso ela aumente de coeficiente de solubilidade,
vou acrescentar mais soluto, vou saturar uma solução aquecida e vou esperar ela resfriar. Quando ela resfriar, e não é toda a substância que dá para fazer isso, obviamente, né? Quando ela resfriar, eu vou ter uma solução supersaturada, se ela não formar o corpo de fundo. Tá? Então, em essência, a supersaturada é massa dissolvida maior do que a massa do soluto. De novo, aqui no 40. Se eu tiver 41, 42, 40, até os 50, até 1 milhão lá, claro que não vai ter tanto, né? Mas até qualquer valor acima dessa linha é uma solução supersaturada. Supersaturada. Então, a supersaturada eu obtenho aquecendo uma solução saturada, acrescentando o soluto e resfriando ela lentamente. Tá? Então, saturada na linha, no limite, insaturada abaixo desse limite eu consigo acrescentar normalmente, e supersaturada ela está acima do limite. Tá? Lembrando que tem que ser solução. Tá? Tem que ser solução. Não pode formar corpo de fundo. Seguindo então, vamos ver um exemplo agora matemático disso, né? Eu preparei um com 24 gramas para 100. E aí vamos ver 3 situações dele aqui. A primeira situação é uma massa necessária para saturar 120 gramas de água. Eu quero saber quanto de massa desta substância eu preciso para saturar 120. O que nós temos? Que 24 gramas solubilizam em 100. Da onde eu tirei esse valor? Daqui, ó. 24 gramas para 100 gramas de água. Então, eu sei que 24 gramas do meu soluto solubilizam em 100 gramas do meu solvente. Lembrando, tá, gente, que o soluto, né, ele vai ser a substância e o meu solvente vai ser a água. Quando eu coloquei o açúcar lá como início, eu quis mostrar para vocês que o soluto, desde aquela primeira aula de introdução que eu falei sobre soluto, solvente e solução, o soluto, ele pode estar em menor quantidade. Ele normalmente vai estar em menor quantidade, mas não significa que ele vá necessariamente estar em menor quantidade. E aí aqui nós vamos fazer uma relação. Se 24 gramas solubilizam em 100, X vão solubilizar em 120. Temos aqui a nossa regrinha de 3, 24 vezes 120, dividido por 100. Nós temos 28,8 gramas. Então, para saturar 120 gramas de água, são necessários 28,8 gramas de solução. Bem simples, regrinha de 3, tá? Vamos fazer agora uma regrinha contrária. A massa de água para solubilizar 36 gramas desta solução. Massa de água para solubilizar 36 gramas da solução. Mesmo procedimento, né, que nós temos, 24 gramas solubilizam 100, 36 gramas X. Então, se 24 gramas eu solubilizo em 100 gramas de água, 36 gramas para X. Nós vamos ter aqui 36 vezes 100 dividido por 24. Vamos ter que 150 gramas solubilizam o meu 36 gramas daquela solução. Então, aqui um primeiro caso, né, uma regrinha de 3. Se eu tivesse o gráfico, eu poderia só seguir o gráfico ali, né, fazer um rebatimento ali. Mesma coisa aqui. Né? Então, a quantidade de uma em proporção à outra, eu consigo com regrinha de 3. Seguindo o próximo caso aqui, né, nessa mesma linha, eu quero a saturação. Eu vou dar uma determinada quantidade, nesse primeiro caso aqui, 6,1 gramas em 30 gramas de água. Eu já tenho uma solução que eu misturei desse 24 para 100, eu tinha 30 gramas de água e coloquei 6,1 gramas. Tá, mas essa solução é saturada, insaturada ou supersaturada? Como é que eu vou descobrir? De novo, uma regrinha de 3. Eu sei que 24 gramas solubilizam em 100 gramas de água. X gramas para 30. Eu quero saber quanto cabe em 30. Eu quero ir naquela linha, a linha de saturação. Tá, então, vou descobrir. Regrinha de 3, 24 vezes 30 dividido por 100, 7,2 gramas. E aí, gente, é por isso que eu frisei aquele gráfico, e por isso que eu coloquei aquele gráfico, vamos entender aqui. Ó. Se eu tenho um valor que está acima, é supersaturado. Se eu tenho um valor igual, é saturado. Se eu tenho um valor abaixo, é insaturado. Quanto eu tenho? Eu posso colocar, eu descobri que eu posso colocar
7,2 gramas daquele sal em 30 gramas de água, ou aquele sal não, daquela substância, tá? Normalmente vai ser um sal. Quanto eu tenho? Eu tenho, na verdade, 6,1 gramas. Então, é uma solução insaturada. Por quê? Porque eu posso acrescentar ainda 1,1 gramas. Então, falta 1,1 gramas para eu saturar a minha solução. Seguindo outro exemplo, né? Agora nós temos 16,4 gramas em 65 gramas de água. Eu quero saber também se ela é saturada, insaturada ou supersaturada. Mesmo procedimento, regrinha de 3, se 24 gramas solubilizam em 100, x gramas em 65. 24 vezes 65 dividido por 100, 15,6 gramas. O que nós temos? Se for acima, supersaturado, se for igual, saturado, se for abaixo, insaturado. Nós temos 16,4 gramas. 16,4 gramas supersaturado. Então, vejam bem, em 65 gramas cabiam 15,6 gramas, mas eu consegui colocar 16,4 gramas. E por último, 19,2 gramas em 80 gramas de água. Mesma coisa, regrinha de 3, né? Montando ali, nós vamos ter que x igual a 19,2 gramas. Logo, uma solução saturada. Simples, tá, gente? Então, posso fazer esse esqueminha, tem alguns até que fazem, até em prova, coisa e tal. Se estiver acima, supersaturada, se for igual, saturada, se for abaixo, insaturada, tá? Então, eu descubro quanto cabe nesta quantidade de água aqui pela regrinha de 3. Mesmo procedimento anterior, né, da letra A, descobri quanto cabe ali. Depois daquilo ali, só faço a minha proporção ali. Bom, se eu tenho tanto que cabe, quanto eu tenho realmente. E aí a aplicação. Próximo caso, tá, gente? A gente vai ver um gráfico, tá? Que é quando varia a nossa temperatura. É diferente daquele gráfico inicial, tá? Este gráfico aqui foi eu que montei ele, tá? E aí eu coloquei o coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Não é nenhuma substância específica, eu coloquei 5 substâncias quaisquer aqui, para a gente dar uma olhada aqui, ó. Tem até uma, inclusive, que ela reduz o coeficiente de solubilidade em função da temperatura, tá, gente? Então, à medida que a temperatura vai aumentando, ela vai reduzindo o seu coeficiente de solubilidade. A maioria vai aumentando. Então, essa aqui começa com um coeficiente muito baixo, ou seja, a 0 graus ela dissolve 5 gramas somente. Quando ela chega em 80 graus, ela já está dissolvendo 70 gramas. Então, aumenta muito ali o coeficiente. Vejam essa aqui de 40, tá? Vamos dar nome para elas, né? B, C, D e E, tá? Observem aqui, ó, a D, por exemplo, que é essa azulzinha aqui, ela se mantém mesma coisa. Então, aumenta a temperatura, não aumenta a solubilidade dela, mantém a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa. Às vezes aumenta tão pouco que é dito que aumenta a mesma coisa. Então, esse gráfico aqui, nós vamos ter uma avaliação, como ele não é linear, é praticamente uma interpretação desse gráfico que vão ser os problemas. Às vezes até é mais comum esse aqui do que o outro. Vamos ver então, pegar esse mesmo gráfico aqui e vamos fazer alguma interpretação sobre ele, tá? Primeiro caso, simplesmente olhar e responder. Qual o maior coeficiente de solubilidade na temperatura de 20 graus Celsius? Bom, aqui nós temos 20 graus Celsius. A substância A tem em torno de 9 gramas por 100 gramas de água. A substância C, aqui no 20 graus, em torno de 35. Aqui nós temos a B, né, em torno de uns 37, 38 talvez. A D, nós temos 40. E a E, nós temos algo em torno de 48, né? Provavelmente 47, 48, quaisquer desses valores estaria 49, se alguém quiser colocar. Vamos colocar como 48, tá, gente? Mas a resposta, na temperatura de 20 graus Celsius, o maior CS é o E.
Vejam que não é a verdade no 80, né? Já, por exemplo, 60 graus, o E passa a ser a menor. Eu poderia dizer até que a partir do entorno de 55 graus, o E passa a ser a menor, mas a 20 graus é a maior. É meramente uma interpretação de gráfico, tá, gente? Vamos fazer uma segunda aqui. Maior variação do coeficiente de solubilidade entre 20 graus e 70 graus. 20, 70. O que mais variou nesse caso, olha só, 40 aqui no D não varia. O C, do 20 até o 70, que é aqui, ele vai variar pouco mais de 10 graus. Eu diria 15, 17 graus ali a letra C. Né? Perdão, a letra B. O C, do 20 até o 80, 15 graus, praticamente 15. O D não varia, né? O E, do 20 até o 70, não chega também, eu diria 20 graus, varia. E por último, o A, ele vai variar só do 10 até aqui 50, né? Ele já vai variar 40. Aqui, como ele já chegou aqui para uns 54 mais 4, aqui mais 2, em torno talvez de uns 46, 47, até para a gente poderia arredondar aqui, que é a variação dele. Então aqui a gente pode dizer que ele foi do 8 a, digamos, 55, né? Isso vai dar um torno de 47 a variação dele, né, gente? Tá, então a resposta aqui, 8. Opa, aqui, né, então do 8 ao 55, nós vamos ter uma variação ali em torno de 47, né? A quantidade que variou de um para o outro ali. Então, o coeficiente de solubilidade dele aumenta de 8 gramas por 100 gramas de água para 55. Aumentou 47 gramas o coeficiente de solubilidade dele. Tá? Isso é outro tipo de interpretação ali. Tá? E outra interpretação, que já envolve cálculo, né? Que é a massa de água para solubilizar 90 gramas de C na temperatura de 40 graus Celsius. Primeiro, a gente descobre qual é esse coeficiente de solubilidade. Cadê o C? O C está aqui, é o nosso verdinho. A 40 graus Celsius, ele cruza, inclusive, com o D ali. Opa, sumiu aqui o D e o E. Mas aqui é o D e aqui é o E. O que importa é o C aqui nesse caso, tá? Nós temos aqui, então, um coeficiente de solubilidade de 40 gramas para 100 gramas de água. Bom, vamos fazer a regra de 3. Eu já descobri onde é que ele está. 40 gramas aqui, né? Temperatura de 40 graus Celsius, perdão. 40 gramas por 100 gramas de água. 40 gramas solubilizam 100, 90 gramas vão solubilizar X. X, regrinha de 3, 90 vezes 100 dividido por 40, nós temos ali 225 gramas de água são necessários para solubilizar menos 90 gramas de C. Tá, gente? Em essência, era basicamente isso, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês sobre os coeficientes de solubilidade, principalmente aquela primeira parte. E qualquer dúvida, tá, galera? A gente vai começar a se encontrar ao vivo, né? Questionem, perguntem por e-mail também. Agora nós temos mais possibilidades, né? Vamos pegar esse limãozinho ali e fazer uma limonada, né, gente? Então, tem várias formas de a gente conseguir se comunicar. Use o e-mail, usem, para quem tem meu número, pode usar meu número ali, pergunte ao vivo ali, pergunte no chat, coloque nos comentários do vídeo, fiquem à vontade, tá, galera? Só não fiquem com dúvidas, tá, gente? Qualquer dúvida, então retornem, por favor, e fui!